Olá, a paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra. Vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas eu quero mais uma vez também reforçar o meu pedido para você. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar com suas redes sociais e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. O nosso objetivo, como eu sempre falo, é semear a Palavra de Deus. E você fazendo isso, você vai estar nos ajudando a crescer dentro dessa plataforma e com isso poder alcançar um número maior de pessoas. Eu peço só que você tenha um pouquinho de paciência. Nós vamos para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um instante. Muito bem, muito obrigado por você estar me aguardando até agora. Quero convidar você, se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 3. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Querido, nós vamos falar um pouquinho sobre renovação espiritual. E o título desta mensagem é Uma Verdadeira Renovação Espiritual. Como que isso acontece, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, o que faz no homem uma verdadeira renovação espiritual? Nós vamos conhecer melhor isso através da vida do apóstolo Paulo, aqui ainda chamado de Saulo. Ele, no texto anterior, aqui no capítulo 7, a gente sabe que houve ali um grande confronto em que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, começou a divulgar, a falar a palavra de Deus, a trazer a palavra de Deus desde Abraão, chegando até Jesus. E aquilo causou um transtorno muito grande naquele povo, e instigados por aqueles que não acreditavam e diziam que Jesus era um charlatão, que Jesus era um mentiroso, instigaram a apedrejar Estevão e fizeram isso até a morte. Estevão morreu. Nós não vamos entrar nessa parte do tema, porque não é objetivo, apenas é um início para a gente poder entender quem era o apóstolo Paulo, quem foi o apóstolo Paulo, que nesse tempo ainda é tratado aqui na Bíblia como Saulo, porque pelo que eu entendi, eu não vou dar certeza que é isso, mas, por exemplo, Saulo seria o seu nome hebraico, e Paulo é o nome em grego. Então, por isso a Bíblia trata desse jeito, porque quando ele está ainda nesse tempo, como Saulo, ele era um jovem sacerdote, ele era um jovem fariseu, conhecedor da palavra, foi educado aos pés de Gamaliel, o maior sábio da época. Mas Saulo, ele tinha uma ira muito grande contra a igreja. Era uma ira tremenda contra a igreja, porque ele foi uma das pessoas que estava ali do lado. Viram quando Estevão deu suas declarações, instigou aquele povo a ficar irado com ele. Estevão foi apedrejado até a morte. E Saulo, assim como outros que estavam ao seu lado, assistiram tudo aquilo sem tomar a mínima providência. Por quê? Não era para ter matado Estevão. Eles poderiam até não crer no que ele estava falando, mas a chegar ao ponto de, na realidade, aquilo foi um assassinato que eles cometeram. Em nome de quem? Em nome do Senhor. Porque o problema de Saulo era esse. Ele acreditava que ele estava fazendo as coisas certas.
Mas aí a gente entende, o nosso Deus não é um Deus irado, o nosso Deus não é um Deus iracundo, não é um Deus que ele revida todas as afrontas, não. Nosso Deus é um Deus de amor. E não podia ter sido daquela forma, mas aqueles homens haviam transformado Deus naquilo. Quando Jesus veio, todos nós conhecemos a história, ele não foi aceito pelo seu povo, tanto que isso acabou trazendo essa condição de salvação para toda a humanidade, para os gentios na época. Então a gente vê, por exemplo, que Saulo ainda nesse tempo, como a Bíblia fala, ele muito irado, ele queria destruir a igreja, ele queria acabar com a igreja. E aí a gente vê, né, vamos conhecer um pouquinho da história dele e pensar como que uma pessoa pode ser transformada dessa forma como ele foi. E aí nós vamos aqui para alguns tópicos para a gente poder entender melhor. Saulo ele era alguém que ainda não conhecia o Salvador e perseguia cruelmente a igreja. No livro de Atos 8:1 que nós lemos diz isso. E Saulo consentia na morte de Estevão, primeiro ponto, né? E naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então a gente vê que Saulo, ele era uma pessoa que ele concordava com tudo aquilo. Mesmo a gente sabendo que o nosso Deus é um Deus de amor, Saulo, juntamente com os homens daquela época que eram contrários a Jesus, pregavam o ódio. E a gente vê o que acontecia naquele tempo. Aqui a Bíblia fala, na sequência que eu li, que Saulo, ele começou a perseguir a igreja de uma tal forma violenta, que ele queria destruir a igreja. E ele entrava nas casas, e se ele encontrasse pessoas que eram seguidores de Jesus, ele levava eles presos. Sabe lá o que eles iam fazer com essas pessoas, porque eles estavam prendendo as pessoas apenas por causa da fé delas. E a gente sabe que isso aí não é uma coisa normal, mas aquele homem, ele tinha a convicção de que ele estava certo. A convicção dele é que Jesus era um charlatão, que Jesus, ele era um homem mentiroso, que Jesus não era o Filho de Deus. Saulo não acompanhou Jesus durante o tempo que Jesus passou nessa terra. A Bíblia não mostra, pelo menos que eu tenha lido, em momento algum, Saulo ali questionando alguma coisa sobre Jesus. Não, ele aparece depois. Ele aparece depois que Jesus já havia sido crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Já tinha inclusive subido aos céus. Porque quando Estevão começa a ser apedrejado, ele relata que ele olhou para os céus, ele pede inclusive para que Deus não impute àqueles homens esse pecado da sua morte, e ele diz que ele viu o céu se abrindo e viu o Senhor à destra do Pai. Então Jesus já havia sido elevado aos céus. Então a gente vê, por exemplo, que Saulo era um homem que naquele tempo era um homem até mesmo perverso, porque ele não aceitava apenas contrariar Jesus, ele insistia que as pessoas tinham que ser presas. Hoje nós temos quantas pessoas assim? No nosso país, o nosso Brasil querido, ele é um país que ainda temos uma certa liberdade para que nós possamos pregar a palavra de Deus. Mas em outros lugares tem pessoas que são mortas por causa disso. Igrejas são queimadas, pastores são mortos por causa disso. E Saulo, ele não era diferente dessas pessoas. Mas Saulo tinha um coração que ele entendia que ele estava fazendo o certo. Assim como a gente vê muitas pessoas que têm fé em algumas coisas, não é em Jesus, e aquelas pessoas têm plena convicção que elas estão certas. Elas acham que tudo aquilo que elas estão praticando é para alcançar um dia a salvação, é para ter uma vida próspera, uma vida cheia de bênção, e nós sabemos que não é. Mas às vezes a pessoa chega ao ponto de estar cega, ela não conseguir enxergar a verdade. E assim estava o apóstolo Paulo naquele tempo. Ele exercia uma opressão comparada ao nazismo, só que contra o próprio povo. Os nazistas, eles exerceram uma opressão muito grande na Segunda Guerra Mundial contra o povo judeu. Hitler tentou destruir a nação judaica. Ele cometeu atrocidades tremendas naquela época em nome da sua ideologia, porque Hitler queria criar uma raça pura de homens grandes, fortes, bonitos, olhos azuis. Sei lá se o Hitler
que apito ele tocava, mas vamos lá, não vem ao caso. E aí a gente vê esse tipo de situação acontecendo lá atrás, a gente imagina, poxa, mas é a mesma coisa que Hitler fez na época da Segunda Guerra. Por quê? Porque o povo judeu estava sendo destruído, aquele povo que acreditava em Jesus, aquele que havia se convertido ao cristianismo. Porém, Saulo, ele exercia essa opressão e essa perseguição de destruição em cima do próprio povo. Hitler não era sobre o povo alemão, era sobre o judeu. E Paulo estava fazendo sobre o próprio povo judeu. Ou seja, ele era um homem que ele estava convicto das suas intenções, ele estava convicto da sua fé, que Deus não mancomunava com aquilo, que aquilo que Deus estava errado, que Jesus não era o Filho de Deus. Então por isso ele fazia isso. Mas num determinado dia ele teve um encontro com aquele a quem perseguia e a sua vida foi mudada. Aí eu quero ler com a gente aqui no próprio livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-te e entre na cidade, aonde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Precisava ter um encontro com o Senhor, e esse foi o momento. Esse foi o dia marcado, em que Jesus marcou para encontrar Saulo e mudar a vida dele. Será que esse encontro não está precisando na sua vida e na minha vida? Eu já tive um dia um encontro com o Senhor e é o que me mantém até hoje, dentro dos caminhos dele. E será que você que está me assistindo não está precisando também do encontro? Porque o que acontece, muitas vezes, nós vamos para a igreja, falamos até numa linguagem, vamos dizer assim, uma linguagem popular do homem e da mulher de Deus, mas o nosso coração precisa ser mudado. Muitas vezes tem muitas coisas que precisam ser mudadas no meu e no seu coração e a gente não aceita. Saulo era um homem desse jeito. Ele precisava ouvir Jesus, mas Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e ele começou, por causa de uma estimulação que ele tinha de outras pessoas, ele começou a perseguir o povo de Deus. E mais ele não tinha consciência de que Deus estava olhando para aquilo. E um dia Deus preparou esse momento para encontrar com ele. Ele estava no caminho de Damasco, e a Bíblia fala que ele ainda respirava ameaças contra o povo de Deus. E ele, no caminho de Damasco, Jesus parou aquela caravana, resplandeceu-se uma grande luz, que naturalmente quando Jesus chegou ali, a luz chegou, e Saulo caiu literalmente do cavalo. Quando ele caiu do cavalo, ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? As pessoas que estavam com ele também ouviram, mas ninguém viu nada. E Saulo faz a seguinte pergunta: quem és tu, Senhor? E aí Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Aí nós entendemos também, pessoas que perseguem o povo de Deus, eles não estão perseguindo pessoas, eles estão perseguindo o próprio Deus, ou perseguindo Jesus, que é o Filho de Deus, é uma das partes da Trindade. E às vezes tem pessoas nessa terra que elas perseguem o povo de Deus e não imaginam o que pode acontecer na vida delas. Muitas delas acabam criando um certo problema, sabe?
acabam criando um certo problema para as pessoas e às vezes esse problema traz para ele. Eu queria rapidamente aqui, por causa dessa mensagem que eu estou trazendo, contar um testemunho muito rápido de um amigo, um irmão na fé, uma pessoa que foi assim no passado, desviado dos caminhos do Senhor, praticava algumas coisas não muito corretas, mas ele voltou para os caminhos do Senhor e é um homem de Deus hoje. E quando ele voltou para os caminhos do Senhor, claro, ele sofreu algumas perseguições, porque algumas pessoas que eram amigos dele começaram a se afastar e outros que não eram tão amigos começaram a exercer uma perseguição. E tinha uma pessoa que morava vizinho dele, com quem ele trabalhou junto, essa pessoa inclusive se dizia amigo dele, só que a mulher desse cara detestava esse irmão. E ela criou um monte de caso com ele, porque eles moravam vizinhos, ela quis fazer algumas coisas lá que ele falou que não podia fazer, e a mulher irritada, a mulher vivia brigando com ele, vivia arrumando confusão, só que esse irmão, ele estava realmente renovado, ele foi renovado pela presença do Senhor, ele não brigava, ele toda vez que a mulher encontrava, ela ofendia, chamava ele com palavrões, mas ele sempre ficava na dele, ele não fazia nada. Um dia aquela mulher teve a capacidade de chegar na porta dele e dizer que ia matar ele. Eu vou matar você, você vai morrer. E ele dizia para ela, o que eu te fiz? Eu não te fiz nada, me deixa em paz. Eu vou orar por você. Aí ela soltava aquele monte de palavrão. E quando foi um dia, esse rapaz, ele estava na casa dele, ele recebeu um convite para ir numa igreja, aqui para o lado do Litoral Sul. E ele juntou uns irmãos lá da igreja e tal, e logo cedo, quando ele juntou aqueles irmãos, que chegou os carros na porta da casa dele, a mulher já se levantou endemoniada e veio para cima. E falou de novo, eu vou te matar, eu vou não sei o quê, e foi falando aquilo. Muito bem, ele pegou o carro, não deu atenção para ela, o marido dela também ficou meio com raiva dele, mas também ele não se envolvia com aquele cara, não brigava nem nada. Aí ele foi para essa festa. Era uma festa de uma igreja lá em Peruíbe, acho que era Peruíbe, e lá em Peruíbe uma pessoa que nem conhecia ele, uma pessoa que não conhecia, não sabia do que ele estava vivendo, levantou um profeta naquela igreja, virou para ele e falou aqui, hoje eu estou tratando do seu caso, hoje eu estou pondo um ponto final na tua humilhação e no teu sofrimento. Ele não entendeu direito o que tinha acontecido, e aí o culto seguiu, um culto pentecostal, uma bênção, o povo, sabe, cantando, adorando a Deus, ouvindo palavras, passaram o dia inteiro naquela cidade. À noite, quando foi umas 10 horas da noite, 9 horas da noite, ele voltou. Quando ele chegou em casa, aquele vizinho veio pro lado dele chorando, desesperado, pedindo perdão para ele, pedindo me ajuda, que a minha mulher está morrendo. E a mulher já estava no hospital. Alguns tempos depois, ele até pegou aquele rapaz, saiu dali, foi com ele para o hospital. Quando chegaram no hospital, a notícia é que a mulher tinha morrido. Nossa, aquilo ali foi uma coisa fora do comum. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa está brigando, está perseguindo o servo de Deus, ele não sabe com quem ele está mexendo. A palavra de Deus lá, se não me engano, é o livro de Salmo 105, se não me engano, não tenho bem certeza agora, versículo 15 ou 11, que diz, ai daquele que tocar nos meus ungidos ou maltratar os meus profetas. Está escrito na palavra de Deus. Eu só não sei se o endereço está certo que eu estou falando agora, porque está vindo assim no meu coração como Deus falando. Então, a gente sabe que com esse povo não tem que mexer com o povo de Deus. Eu sempre falo para as pessoas, olha, o povo de Deus é um povo pacífico, mas ele tem um Deus que cuida dele. Essa é que é a situação. O apóstolo Paulo, que antes era Saulo, ele estava vivendo isso. Ele precisou ter um encontro com o Senhor. Talvez essa mulher, desse testemunho que eu falei, talvez em algumas vezes esse meu amigo, esse meu irmão, deve ter falado para ela do amor de Cristo, e ela muitas vezes ofendia. Se ela tivesse ouvido, talvez ela tivesse até hoje no nosso meio. Talvez tivesse compreendido o amor de Deus. Talvez tivesse compreendido que o que ela estava fazendo com aquele vizinho, com aquele irmão, era apenas uma perseguição sem causa. Então a gente sabe que essas coisas vão acontecer muito, mas a gente precisa também, sabe, entender que quando isso acontece, não fomos nós que desejamos nada disso, mas Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. Ele não é um Deus iracundo, mas ele é um Deus de justiça.
Ninguém pede, eu não peço para ninguém, para que Deus pese a mão em cima de ninguém. Eu peço misericórdia. Porque se Deus não tiver misericórdia por aquela pessoa, Ele não vai ter por mim também, porque Ele é um Deus justo. Se eu pedir para pesar a mão sobre uma pessoa, aquela mão que será pesada nele vai ser pesada em mim também. Por quê? Porque Deus é justo. Então a gente tem que pedir misericórdia. E o apóstolo Paulo, que era Saulo nesse tempo, ele não estava fazendo isso, mas Deus tinha um propósito muito grande na vida dele. Deus tinha um propósito na vida desse homem e fez com que ele compreendesse. Foi quando ele teve esse encontro com ele. E o encontro com o Senhor é uma coisa que muda totalmente a vida da pessoa. Eu sei porque eu fui mudado. E eu conheço pessoas que aos olhos humanos ninguém falava que aquela pessoa poderia mudar, mas teve um encontro com o Senhor e a vida daquela pessoa foi transformada. Então, nós precisamos entender isso aí. Ninguém terá uma restauração espiritual sem ter um encontro com o Senhor Jesus. Isso é uma coisa que infelizmente não vai ter. Se a pessoa não tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, não vai haver uma renovação. A renovação é Jesus quem vai trazer, é o Espírito Santo quem vai trazer, é Deus quem vai conceder. Então, se não tiver um encontro com Ele, não tem por onde isso acontecer. Não tem. Como que eu posso dizer que eu tenho uma renovação espiritual que vem da parte de Deus se eu não tive um encontro com Ele? Porque eu preciso buscar por isso aí. Não é somente Deus me entregar, trazer sobre a minha vida uma restauração espiritual. Eu preciso ansiar por isso. Eu preciso buscar por isso. A minha busca por essa renovação espiritual é o que vai fazer com que ela seja alcançada. E o Senhor vai ver. É como o batismo no Espírito Santo. Ninguém é batizado no Espírito Santo sentado na igreja com o celular na mão enquanto o pastor está pregando, ou enquanto o irmão está pregando. Ninguém vai receber batismo no Espírito Santo se ele chegar na casa dele, em vez de ele ficar, procurando ver alguma coisa na televisão que seja uma coisa boa, ele ir para a internet buscar por coisas erradas. Renovação espiritual, ela vem para trazer uma transformação na vida da pessoa, só que a transformação é sua. Deus não precisa ser transformado, quem tem que ser transformado é você. Então é você e eu que temos que buscar por ela. Então, como eu falei, ninguém terá essa restauração espiritual sem ter um encontro com o Senhor. E para a gente encerrar, ninguém terá uma renovação sem a devida busca por Ele. É aquilo que eu acabei de falar. Se a pessoa chega numa igreja, com o celular na mão, está se louvando, ela está com o celular vendo outras coisas. Estou usando até o celular porque é uma coisa bem corriqueira nos dias de hoje. Uma coisa bem popular. Ou a pessoa está ali, o pastor, ou o obreiro, ou o missionário, está pregando a palavra, está todo mundo prestando atenção, e ele está ali na internet olhando coisas que não tem necessidade. A minha pergunta é, uma pessoa dessa quer ser renovada? E a segunda pergunta é, será que o Senhor vai renovar uma pessoa dessa? Não vai. Aqui na questão do apóstolo Paulo, que era Saulo antes, havia um confronto. É como se a pessoa estivesse vivendo uma vida de opressão em cima do povo de Deus, e Deus falou, eu preciso mostrar para ele que ele está errado. Então foi onde aconteceu esse encontro, que naturalmente Paulo não havia buscado, mas Deus tinha propósito na vida dele. Então esse encontro foi. Pode ser que você esteja disperso, e talvez pelo que Deus tem para a sua vida, Ele vai buscar você. Ele vai te dar a oportunidade para você mudar. Aconteceu comigo. Quando eu estava, muitos anos atrás, desviado do caminho do Senhor, eu tive algumas oportunidades na vida que Deus usou pessoas para vir falar comigo e dizer, procura uma igreja que Deus quer falar com você. Eu não procurei naquele imediato. Foi acontecendo algumas coisas. E Deus foi criando naturalmente as estratégias para que chegasse num ponto em que eu dissesse, não tenho mais para onde ir. E foi o que aconteceu. E aí quando eu vi que eu não tinha outra saída, aí eu vim buscar no Senhor. E quando eu vim buscar no Senhor, eu entendi que é onde eu já devia ter vindo há muito tempo. Ou talvez de onde eu nunca deveria ter saído. Foi o que aconteceu. E dali para frente, houve o princípio de uma restauração. Primeiramente, no meu caráter, na minha vida pessoal,
e em seguida começou-se uma trajetória de restauração na minha vida espiritual que se resume até o dia de hoje. E com certeza eu não quero que pare aqui. Eu tenho muito mais que eu quero fazer em nome do Senhor. Então, queridos, você que está me ouvindo, busque uma restauração espiritual, mas sabendo que antes de você buscar, você tem que renovar algumas coisas na sua vida. Como conclusão, veja que muitos homens e mulheres do passado tiveram este encontro e com isso também suas vidas transformadas. Pensa, Raabe era uma prostituta, mas lá num determinado dia, quando ela ajudou os espias que entraram em Jericó para espiar a cidade, e ela ajudou aqueles homens que seriam mortos se o rei da cidade, se o rei daquele lugar tivesse pego eles, ela ajudou aquelas pessoas. E ela depois se integrou às famílias do povo de Deus, e ela se tornou uma mulher que depois se casou ali, e depois de casada ela teve filhos, que chega assim, quando a gente vai olhar lá na genealogia de Jesus, ele chega até Jesus. É uma sequência. Então, tudo isso a gente tem que ver, porque existem os propósitos de Deus para a vida de cada um. Então, quando essa mulher, ela fez o que fez, ela conquistou um espaço diferente. Aí a gente vai olhando ao longo da história muitas pessoas que passaram por situações assim. O próprio apóstolo Paulo, que nós estamos falando. Aí a gente vai, por exemplo, Zaqueu, que era um cobrador de impostos, um homem que precisava ver e teve um encontro com Jesus, a sua vida foi mudada. O cego Bartimeu, no caminho de Jericó, também teve a sua vida mudada. Aqueles 10 leprosos que foram curados, tiveram um encontro com Jesus, também tiveram suas vidas curadas, somente um voltou. Aquele homem que estava lá à beira do tanque, querendo ser lançado ali para poder ser curado da sua paralisia, Jesus o curou, ele teve um encontro com Jesus. E naturalmente essas pessoas que tiveram um encontro verdadeiro e compreenderam, não estavam ali apenas pela cura, mas compreenderam quem era Jesus e o seguiram, essas pessoas foram totalmente renovadas, totalmente transformadas. Um dia essas pessoas partiram dessa terra, mas já tinham o lugar certo onde elas iam morar na eternidade, que é nas mansões celestiais que Jesus está preparando no céu para nós. Então pense nisso. Pense que você é um instrumento de Deus nessa terra e você não pode continuar como está. Você precisa de um encontro com o Senhor. E esse encontro só vai acontecer quando você tomar a decisão certa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer por mais esta palavra, por mais esse tempo precioso. Põe tua mão sobre as nossas vidas, resgata-nos, ó Deus, deste mundo, trazendo sobre nós uma unção nova que venha nos trazer uma renovação espiritual. Que a tua graça e o teu amor esteja presente em todo o tempo, que tudo seja para glorificar o teu nome. Eu te peço neste dia e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela tua presença até aqui. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.